Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus possa encontrar guarida em nossos corações. E que as luzes do seu Evangelho possa remover esse terreno árido que nós trazemos no peito, transformando o nosso coração num terreno fértil, né? Ampliando essa pequena nesga de céu que ora trazemos no coração. Conta-se que um pobre homem, um pai de família, preocupado em como ele haveria de sustentar a sua família, ouviu falar de uma terra distante que era muito produtiva em pedras preciosas. E, para sua sorte, um navio estava de partida para esta terra. O único obstáculo era convencer a esposa que concordasse com a sua partida, já que não havia uma data prevista para o retorno. Mas ele conversou com a esposa e assumiu com ela o compromisso de conquistar riqueza nesta terra que garantisse o sustento e a honra da família a partir do seu retorno. E com este compromisso, então, ele partiu. Empreendeu a viagem e, quando ele chegou na terra, logo ele se deparou com o fato de que realmente a terra era muito prodigiosa em pedras preciosas. Ali se encontrava em abundância rubis, esmeraldas, diamantes, turmalinas, e ele pôs-se a garimpar. Rapidamente ele foi enchendo os bolsos, as bolsas, e não demorou muito, ele precisou de alguns baús, e ele estava muito feliz com as riquezas que ele estava angariando. No entanto, passado alguns dias, ele começou a perceber que naquela terra as pedras preciosas não tinham nenhum valor. Elas sequer serviam como moeda de troca. Ali, as pessoas daquela terra, elas davam valor em velas de cera. Todos trabalhavam com afinco para conquistar velas de cera. E não demorou, o nosso homem se distraiu das pedras preciosas e pôs-se a trabalhar com afinco para conseguir também velas de cera. Depois de algum tempo, de muito trabalho, de muito empreendimento, ele era extraordinariamente rico pelas tantas velas que possuía. Não demorou, chegou o momento do retorno, e ele, todo orgulhoso, né, arrumou as suas arcas de velas de cera e fez a viagem de retorno. Quando ele chegou, a esposa ansiosa, conseguem imaginar a ansiedade dessa esposa, esperando esse marido com o tesouro? Quando ele mostra, abre as arcas, ela fala: como é isso? Você passou tantos anos longe, numa terra distante, tão produtiva em pedras preciosas, extraordinariamente rica pelos tesouros que produz, e você volta de mãos abananas com isto? Naquele momento, o homem percebeu o grave equívoco que havia cometido. Distraído pelas modas, pelos interesses do povo daquela terra, ele esqueceu a missão e o compromisso que havia assumido com a sua esposa e perdera o seu tempo empreendido na viagem. Meus irmãos, esta é uma parábola rabínica que tem por objetivo
nos levar a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Pensarmos o que é a vida, para que nós viemos e o que é que nós estamos fazendo aqui. E é muito interessante, porque parece tão simples falarmos da vida, né? Só que, há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando nesse estudo, lá na nossa casa, eu comecei a questionar os companheiros. E eu os abordava dizendo assim: fulano, por favor, me faça uma definição de vida. A vida... E aí, o que é a vida? A vida é amor, vida é trabalho, vida é trabalhar no bem, vida é existir, vida... Enfim, muitos adjetivos, mas quando nós vamos realmente refletir sobre a vida, nós encontramos dificuldades para defini-la. Mas é natural que seja assim. Este estudo, ele é baseado no livro de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, muitas vezes eu vou me referir à autora, à benfeitora, Numa definição de vida, a partir de um ponto de vista materialista, diz assim: vida é um conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução. Ou seja, diante dessa definição materialista, vida é o movimento que nós fazemos, é a procriação, é a existência biológica. Mas, de um ponto de vista espiritualista, qual é a definição de vida? O espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e a mantém, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade, que se direciona para o rumo da perfeição. Dentro desse ponto de vista, então, nós vamos entender que vida é o produto da ação e do pensamento de um ser superior que transcende tudo isso. E olha, tanto do ponto de vista materialista quanto do ponto de vista espiritual, nós temos definições que realmente falam a respeito da vida. Porque do ponto de vista material, se nós olharmos pelo aspecto biológico, basta uma gota de protoplasma e um raio de sol, e nós vamos ter a vida se produzindo infinitamente. No entanto, para que essa vida tenha forma, é preciso um químico espetacular, que transforma água e humus em madeira, açúcar em vegetal, que coloca cores nas flores, sabor aos frutos. É preciso um artista incomum, que faça com que cada vida tenha uma forma completamente diferente, que não se repete nunca. Que coloca impressões dactiloscópicas num homem que jamais nós vamos encontrar em outro. Essas mesmas impressões igualmente. Então, Joana de Ângeles vai nos dizer que vida é Deus. Ela é tudo isso. Mas a vida é Deus e, por isso, ainda difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente, além das suas manifestações. Ou seja, o que nós conseguimos compreender da vida, as suas manifestações, que fazem parte do processo de realidade dos seres, precedendo-lhes ao surgimento, antes de nós, na forma material, e sobrevivendo-lhes à decomposição cadavérica. Ou seja, a vida é muito mais. Tudo isso que nós nos referimos faz parte do existir, do movimento da vida, mas vida é muito mais ampla e nós não temos ainda neste momento repertório para compreender, para definir vida, e a nossa capacidade de compreensão, no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós temos uma percepção de uma parcela do que seja a vida, Joana vai nos dizer ainda que no incomparável e não dimensível oceano da vida, encontramos-nos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade, que a tudo e a todos aguarda, que é a incomum fatalidade para a qual se expressa no mundo, a perfeição. Com relação à vida, então nós temos uma certeza: nós
fomos criados por Deus, um ser que transcende a tudo isso. Fomos criados por este ser para a felicidade e para a perfeição. É a fatalidade a que todos nós estamos destinados. No entanto, vamos pensar um pouquinho. Se nós fomos criados por Deus, rumos à perfeição, em que momento nós estamos? De onde nós partimos? Como nós fizemos para chegar até aqui? E por que isso é importante? Porque se nós começamos a parar para pensar em todo o caminho que nós ainda temos que percorrer para alcançar essa plenitude, essa perfeição, a gente começa a se desanimar. Então, por que é importante a gente ver tudo que a gente já caminhou? Os pedaços pelos quais nós já passamos. Porque quando a gente vê tudo que a gente já cresceu, tudo que a gente já passou, a gente fala, poxa, eu dou conta, eu cheguei até aqui, eu posso ir mais adiante, eu vou conseguir. Então, vamos lá. Do instinto para baixo, nós não temos notícia. Né? A literatura espírita, as teorias evolucionistas não nos dão notícia. A partir da excitação e da percepção, quando nós nos movimentávamos nos minerais e nas plantas, a fim de que nós adquiríssemos os instintos, né? Então, nós estagiamos por um longo período até que nós conseguíssemos passar para os animais, para os homens primitivos, nos movimentávamos na animalidade, no pensamento, com o objetivo de alcançar, de conquistar a inteligência. Mas é importante a gente pensar que este pensamento, que nós, da época, não é esse pensamento tal qual nós temos hoje, o pensamento lógico, um pensamento contínuo, que nos permite a comunicação, a organização mental. Era um pensamento muito rudimentar. Os estudiosos falam de um pensamento primitivo, fragmentado, que se manifestava numa linguagem gutural. Aí, depois de um longo período, passou-se então para o pensamento pré-mágico, da época que nós habitávamos as furnas e as cavernas, e que o congestionamento da natureza ainda era muito violento, as tempestades, e nós tínhamos pavor, então nós ficávamos enfurnados mesmo nas furnas, por isso que a gente usa o termo enfurnado, quando nós ficamos presos, nós nos enclausuramos em algum lugar, e nas cavernas, porque nós tínhamos muito medo dos tormentos da natureza. Depois de mais um longo período, nós passamos para o pensamento mágico e passamos a habitar as palafitas. Nesta época, nós aprendemos uma coisa, fazer barganha. Nós oferecíamos sacrifícios aos deuses com o objetivo de aplacar a ira da natureza. Porque nós acreditávamos naquela época que era a ira dos deuses que fazia com que a natureza se revoltasse. Então oferecíamos, desde aquela época a gente já fazia barganha. Olha só que interessante, né? Depois disso, mais um longo tempo, nós passamos a habitar as beiras dos rios, rio da Babilônia, no Egito. Nessa época, nós estávamos de posse do pensamento egocentrado. Nós acreditávamos que todo o universo girava em torno da Terra e que a Terra toda era muito pequena e girava em torno do nosso umbigo. Tudo era para nós, em função de nós. E nesse período nós ficamos estagiando um longo tempo, até que lá na época, vou dar um pulo lá no período socrático, né? Na Grécia, já então começávamos a dominar o pensamento de maneira contínua e usarmos o pensamento lógico, que foi o que deu berço à filosofia. Esse pensamento contínuo e lógico, questionador, deu berço então à filosofia, tal qual nós conhecemos hoje. E tudo isso, porque essa é uma escadinha didática para a gente entender, né, mais facilmente. Mas o movimento da evolução, ela não se dá dessa forma contínua, descontínua, contínua, descontínua. É um movimento espiralado. Se nós pudéssemos fazer uma imagem, seria assim, uma mola que começa bem estreitinha na sua base, bem simplesinha aqui, e vai ampliando. Porque nós vamos fazendo um giro e vamos retomando e ampliando o nosso conhecimento, as nossas experiências. Aqui no instinto, na excitação e percepção, a nossa evolução, o nosso aprendizado, ele se dava
de forma, pelo determinismo, a força das coisas de fora para dentro, que nos impulsionava a sair, porque senão a gente estava lá dentro da furna da caverna até hoje. Né? A gente não sabia mais nada, a gente não conhecia mais nada. Aí, quando nós adquirimos aqui a inteligência, que é o pensamento lógico que nós temos hoje, nós adquirimos também, conquistamos o livre-arbítrio. Com isso, o quê? Nós passamos a evoluir também de dentro para fora, a partir do quê? Das nossas escolhas. Nós começamos a modificar o mundo à nossa volta e ser modificado por esse mundo também. E qual é o nosso próximo objetivo? Estarmos de posse da razão. Estagiarmos na condição de seres humanos comuns. Nós estamos oscilando ainda, meus irmãos, nesse período aqui, ó, de responsabilidade e raciocínio, seres humanos comuns. Nosso próximo passo é o discernimento e a sublimação, quando nós vamos nos movimentar na condição de seres humanos elevados. Porque o nosso objetivo maior, o que é? É o amor, a sabedoria, e vamos ganhar o status, então, de espíritos puros. Né? Então, toda essa escala ascendente, ela vai fazendo com que nós vamos o quê? Vivendo experiências, e a partir dessas experiências, ficou muito confuso a escala? Está claro? Todo mundo entendeu? Senão a gente pode retomar alguma coisa que ficou perdida. Não? Então, porque o movimento, a evolução, Joana vai dizer assim, ó, é inexorável o aprimoramento das formas que envolvem o psiquismo, o crescimento das aspirações e compreensões dos valores, cada vez mais nobres, que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação. Olha, se é inexorável, essa é uma questão que nós não temos escolha. É da lei. Nós estamos fadados. É a única fatalidade. Sublimar. Nós não temos como escapar disso. Por isso que Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá. Então, nós todos vamos atingir. Agora, tem um detalhe. Como é inevitável no suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que nele jazem aguardando oportunidade. Aí entra o livre-arbítrio. O caminho que nós vamos percorrer, o tempo que nós vamos levar para percorrer esse caminho, isso sim é da nossa escolha. Nós temos, a lei, ela cria todas as condições para nos impulsionar. Mas se a gente for muito renitente, então a gente vai se deparar com um pouquinho de dor, só um pouquinho. A gente vai choramingar só um pouquinho, mas vai doer. Muitas vezes perguntam assim, tá, se todas as nossas experiências e tudo isso vai formando a nossa personalidade, tudo, mas como funciona isso? Como se organiza? Onde fica armazenado? Então, essa é uma imagem de, digamos assim, de um modelo do aparelho psíquico, que nós estamos falando do nosso psiquismo. Lá no alto, bem lá no alto, onde está lá raciocínio, percepções, pensamento, isso é a nossa porção consciente. Olha, vocês vão ver que é bem pequenininho, né? Agora, tudo isso, dá para perceber a linha que divide lá a pontinha do iceberg? Para baixo é a nossa porção inconsciente e que, via de regra, rege os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas decisões. Bem aqui embaixinho, ó, tá vendo? Está escrito recalcamento. Para baixo do recalcamento está as nossas conquistas, das nossas experiências bem primitivas, da época que nós habitávamos as furnas, as cavernas, as palafitas, que nós enfrentávamos as experiências, os tormentos da natureza com muita ira, nós precisávamos nos defender instintivamente. Então, nós agíamos com violência. Isso foi sendo o quê? Recalcado, a fim de que a gente fosse aprendendo outras formas de lidar com a vida. Bem na periferia estão os nossos desejos, memória, fantasias, lembranças. Tudo isso é porque nós podemos acessar mais facilmente. Né? Lá em cima, o raciocínio está bem lá no topo, porque é a nossa conquista mais recente. O nosso córtex frontal, ele passou a funcionar faz pouquinho tempo, gente. Faz uns 40 mil anos apenas. Quando a gente pensa aí nos bilhões de anos da evolução. Então, ele é bem novinho, né? Aí, alguns estudiosos vão nos dizer que
bem no meio, lá no núcleo do nosso inconsciente, tem o inconsciente puro. O Dr. Jorge Andrea, que é um psiquiatra espírita, ele vai tratar de inconsciente puro. Joana de Ângeles, ela vai falar de inconsciente sagrado e si profundo. O Carl Gustavo Jung, ele fala de self. Então, olha, o self, o si profundo, o inconsciente puro, é onde estão armazenados os atributos da divindade que todos nós carregamos e que conta com o nosso esforço, romper essa camada de defesas que nós criamos, da forma como nós vamos lidando com a vida, para vir à tona. Para a gente compreender melhor esta imagem, eu trouxe uma outra para a gente fazer uma analogia com um fruto. Nós vamos comparar a porção consciente com a casca do fruto. Por quê? Porque é ela que entra em contato com o ambiente. É como nós nos manifestamos. A polpa do fruto é onde estão as nossas porções ali, ó, inconsciente, mas do periférico, as experiências que nós adquirimos, a nossa personalidade. E a semente do fruto é o inconsciente puro, que ali está armazenado todas as impressões do Pai, porque um criador, ele não põe a sua marca na sua criatura, na sua obra. Se nós plantarmos um fruto, a semente, o que é que vai acontecer? A partir da força da terra, da temperatura, não vai eclodir e vai nascer uma árvore e vai produzir outros frutos? Assim somos nós. Se nós permitirmos romper com essa camada, também vai vir à tona os atributos da divindade que estão latentes em nós, em potencialidade. Então, qual é o nosso desafio? Vencer essas dificuldades para permitir que esses atributos venham à luz. Né? Esse é o nosso grande objetivo. Então, os nossos desafios precisam justamente quebrar essas barreiras, esses mecanismos de defesa que nós vamos construindo. Ora, se nós compreendemos que a vida, as existências, o plano evolutivo é organizado, tudo muito bem organizado pela égide de Jesus, e que nós vamos, então, conquistando experiências, que nós vamos armazenando essas experiências, as mais felizes, elas precisam ser melhoradas. E as menos felizes precisam ser reparadas. E onde é que nós nos relacionamos? Como é que nós fazemos essas conquistas? Sempre na relação com as outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Quando eu obtenho sucesso em alguma coisa, não fui eu sozinha. É através de um grupo. E quando eu fracasso naquilo que eu cometi alguma infração contra um irmão meu. Eu prejudiquei alguém. Nós não fazemos nada sozinhos. Sozinho nós ficamos lá no deserto, nós não acertamos, nós não erramos, nós estagnamos. Ficamos lá atendendo às nossas necessidades fisiológicas do queixo para baixo. Não movimentamos as nossas necessidades intelectuais, morais. Nós não temos conquista nenhuma. Então, as nossas conquistas é sempre na relação com o outro. Então, quando vamos organizar a nossa próxima existência, se uma situação se reflete na outra, como é que se escolhe o grupo que nós vamos habitar? A nossa família, né? Aqui na Terra, esse grupo é denominado família. É a partir das pessoas com quem nós temos necessidade de aprender a amar mais, de reparar os danos cometidos, porque todos nós, dentro dessas experiências que nós fazemos, nós vamos adquirindo marcas profundas, que deixam muita dor. E o período da infância é um período que Deus, o Criador, nos deu como um consolo muito grande, porque nós vamos ser muito amados, nós precisamos ser muito amados. Tudo em nós fica meio que dormindo, meio quietinho, assim, que é para a gente começar tudo de novo. E nós necessitamos muito do amor das pessoas que nos cercam. Por quê? Porque esse amor é que vai diminuir as feridas que nós trazemos na alma. E Joana vai nos dizer que é tão importante esse primeiro momento e que a criança precisa de tanto amor, porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considera,
projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que estertora, e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Aí algumas vezes eu ouço assim: bom, mas nós não temos o livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio. Então, ela nasceu assim porque ela tem os problemas dela, isso é coisa de outra vida. Ela é desse jeito porque ela quer. É verdade, ela trouxe isso de outra vida, mas ela nasceu junto de nós, e se nós consideramos que a providência divina não erra, eu não posso considerar isso. E nos deu, colocou-nos na condição de cuidador, seja lá como for, professor, mestre, psicólogo, pai, mãe, irmão, daquele ser que colocou sob a nossa responsabilidade, é porque considerou que nós estamos em melhor condição que ele. Então é nossa responsabilidade amá-lo, é da lei que pais amem seus filhos, para que os ajude a progredir. Que pais eduquem seus filhos para que os ajude a progredir. Então ele tem o livre-arbítrio, sim. Só que vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito disso. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, ou seja, aqueles seres mais evoluídos, que não estão no mesmo patamar que nós, a face da missão particular que se investem na renovação do ambiente comum, aqueles que renascem numa condição missionária, todos eles, ou seja, todos nós, sofremos os reflexos assimilando impressões entranhadamente perduráveis que às vezes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Então nós trazemos sim muitas coisas de outras vidas, e nós vamos falar dessas muitas coisas. Mas as experiências que nós temos na infância também são empecilhos a fim de que nós nos apropriemos da vida, porque nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para sermos produtivos, para evoluir intelectual e moralmente. O sofrimento é uma condição de estagnação. Quando nós estamos caminhando no rumo certo, nós não sofremos tanto. A dor é uma necessidade quando nós estamos caminhando de uma maneira equivocada. Então nós nascemos para evoluir. Mas e aí, como que faz então? Se o ser já traz um monte de problema, nós trazemos das nossas experiências, e a família falha, porque essa família também é filha de família, que também falha, porque também tem suas marcas, como é que faz? Como é que fica? Como é que nós vamos sair desse balaio de gato? O impedimento familiar será superado a partir da consciência do renascimento e administrando os conflitos mediante terapias especializadas e a convivência com grupos de auxílio e sustentação. Aqui sim entra o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos vivendo numa condição dolorosa, nós temos condição de fazer a escolha em buscar ajuda. Se é um conflito que nos deixa numa condição de dificuldade existencial, a própria consciência do renascimento vai nos auxiliar a compreender a nossa condição, a nossa situação e favorecer com que a gente assuma a responsabilidade pela nossa vida. A convivência com o grupo, dentro da religião, na sociedade em si, permite que nós vamos desatando esses nós. Agora, se isso assume proporções patológicas, aí então precisa de tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, e é incrível como as pessoas resistem. Às vezes uma situação que poderia ser resolvida ali com 3, 4 meses de tratamento, e a pessoa ia viver o resto da vida muito bem, ela amassa barro ali, resistindo uma existência inteira. Mas ela tem ganho secundário com isso. Alguma coisa ela está ganhando com isso também? Então, a partir de tudo isso, ora, se a vida, nós estamos aqui num período de existência e a nossa fatalidade é a perfeição, é a felicidade, e que nós nascemos para evoluir, e que nós vamos então adquirindo e vamos acumulando experiências, e que nós precisamos do começo do renascimento, pode tudo dar certo, pode não dar certo. Tem algumas condições que se manifestam como verdadeiros impedimentos para a apropriação da vida. Nós vamos falar de alguns complexos. O primeiro deles é o complexo de Édipo. O que é esse complexo? É aquela relação, maravilhosa, das mães com seus bebês. Elas começam assim. Por quê? Nós precisamos aprender a nos relacionar com os outros.
Nós precisamos aprender a ser humildes. Nós precisamos aceitar com naturalidade que nós precisamos dos outros. E nós também precisamos aprender a cuidar dos outros. Então, o bebê humano é a única espécie que nasce sem condições de sobrevivência. Olha, um bezerrinho, ele nasce, daí a pouquinho ele sai levantando, ajeitando, né, as perninhas desconjuntadas e ele mama na mãe dele. E se não tiver mãe para ele mamar, ele vai comer capim, ele se vira. Agora, o bebezinho humano, se a gente deixar ele lá, o que acontece? Morre. Morre. Então, o que é? A mãe já é preparada biologicamente para ficar encantada com o seu bebê. Enamorada do seu bebê. Ela fica hipnotizada pelo bebê. E o bebê, ele só está regido pelo princípio de prazer. Ele só quer ter o quê? A necessidade dele satisfeita. Ele quer mamar, ele quer carinho, ele quer aconchego, ele quer conforto. E assim vai. A mãe feliz porque está dando tudo isso para o bebê e o bebê feliz porque está recebendo. Mas e aí? Eles podem ficar assim o resto da vida? Não. Aí precisa entrar um outro, que via de regra a gente espera que seja o pai. Tem alguns autores que dizem assim, principalmente com a vida moderna, a reconfiguração familiar, olha, não necessariamente precisa ser o outro. Até o trabalho da mãe serve como objeto de triangulação dessa relação. Que tem que vir, chegar lá e falar assim, opa, isso aqui tá bom, mas chega, vamos lá, porque você, menino, tem que aprender que a vida não é só isso. E você, mãe, não pode fazer só a vontade dele. Porque se deixar, a mãe não faz nada, ela fica ali só acolitando o menino. Então, a mãe ela vai ser sempre a que é mais flexível, que dá amor, que remedeia a coisa, né, que põe pano quente. E o pai é a lei. É a lei do pai que vai fazer com que esse menino, com essa criança, encare as frustrações do mundo. Porque se a gente só fizer a vontade do menino, ele nunca vai aprender a se defender. Ele vai crescer cheio de um monte de problemas. E é interessante, porque às vezes as mães chegam para mim e falam assim, eu trabalho numa grande escola, e desde a educação infantil até o ensino médio. Então eles chegam lá pequenininhos, e aí a mãe fala, eu estou com um problema, eu não sei como fazer para resolver o problema de birra, comportamento de birra do meu menino. Aqui eu sei que não acontece, só lá. Aqui as crianças eu sei que não fazem birra. Aí eu pergunto, o que foi que ela já tentou fazer? Aí ela já tentou fazer 1 milhão de coisas. Não fez nada. Aí eu falo assim, olha, não tem problema, deixa ele chorar. A forma como se resolve o comportamento de birra é deixar chorar. Ai, tadinho, deixar ele chorar? Gente, mas qual que é o problema do bebê chorar? É bom chorar, vai fortalecer o pulmão, as cordas vocais. Logo que você deixa ele chorando, põe num lugar de insegurança, porque depois que ele vê que ninguém está dando atenção, então eles rolam, escorre lágrima, arranho, baba. Mas eles rolam ali um pouco e depois eles entenderam o quê? Que o mundo não acabou, porque aquela vontade dele não foi satisfeita. E a partir daí ele vai ser um ser humano em contato com a realidade. Porque ele vai sempre encontrar muita frustração. Então, essa resolução da conflitiva edipiana, ela é extremamente importante. E por que muitas vezes não dá certo? Porque muitas vezes esse filho, ele foi meu amante lá na vida passada. Foi meu marido, eu traí ele. Nós fracassamos. Nós delinquimos. Nós malbaratamos a afetividade. E aí não acontece, a mãe não consegue ser mãe, não consegue fazer o papel de mãe, e o menino não aceita que ele é filho. E aí vai perdurar essa situação, e isso é um grave impedimento. A pessoa não desliza pela vida. É aquela pessoa regredida, manhosa, que faz birra até com 40 anos. Só muda o jeito de fazer birra. Mas ele vai deslizar pela vida sempre reclamando, lamentando, num pessimismo, numa série de problemas. Gera, a partir disso, o complexo de inferioridade e superioridade. Olhando assim, parecem 2 complexos antagonistas, mas não são. Porque eles têm como base, ali na estrutura, o quê? A falta do papel materno e paterno. É o fracasso da família. Que gera, ou ama demais, faz tudo o que o menino quer, ou ama de menos e ele se sente, ele cresce na situação de desamor. No complexo de inferioridade, é o desamor. É aquela pessoa que não foi assistida adequadamente. Então, ele não se sente capaz, ele deseja muito, ele tem um vazio imenso de amor. E ele quer o amor das pessoas, ele quer o reconhecimento, mas ele não sabe, ele não acredita-se capaz de fazer nada produtivo, nada de bom. Então, como é que ele tenta conquistar a atenção das pessoas? Assumindo uma postura de sofredor.
postura poliqueixosa, martirológica. E porque também tem um detalhe, não basta ele fazer parte do grupo. Como ele sofre muito, ele falta muito amor para ele quer ser mais importante que todo mundo. Mas ele não faz nada que ultrapasse o comum. Então ele se queixa, e queixa muito. É uma grande dificuldade, a gente sabe, de lidar com pessoas poliqueixosas, pessoas pessimistas, né? E isso impede a pessoa de ver a vida, de usufruir de tudo que a vida oferece. No outro, no complexo de superioridade, é o contrário. No de inferioridade, a pessoa não se acredita capaz de nada. Aqui no de superioridade, a pessoa se acha melhor que todo mundo. Ele conhece todas as regras e normas sociais para os outros, não para ele. Ele é um ser aquinhoado de uma situação privilegiada. Ele não precisa esperar a vez na fila. Ele não precisa aguardar o outro para falar. Ele está sempre com mais pressa que todo mundo. O problema dele é mais importante que o de todo mundo. Porque, afinal de contas, ele é uma pessoa tão especial, ele não pode ter problema. Como que aconteceu isso? Como que furou o pneu do meu carro? Né? Então, é uma pessoa difícil também, né? Só que todos nós, em maior ou menor condição, trazemos tudo isso, porque isso não passa de uma defesa para esconder a nossa insegurança, porque nós nos sentimos impotentes diante da vida. É um sentimento de impotência. Uns manifestam de um jeito, outros de outro. Aí nós vamos ter os quadros fóbicos. Por fobia, nós vamos entender medo. Mas não é um medo comum. É um medo exacerbado e injustificado. E o medo, ele é produto de situações de exposição à agressividade intensa por um longo período de tempo. E como é que nós adquirimos esse medo? É quando a gente nasceu porque subiu uma barata na gente? Não. Esse é um medo traumático. Pode ser adquirido na infância, em qualquer momento da vida. Mas também ele é adquirido na espiritualidade. Sabe de que forma? Nós nos achamos espertos, o que é diferente de inteligência. Na inteligência, o ser inteligente, quando ele sente desejo de fazer alguma coisa, ele passa por 3 crivos. Eu posso, eu quero, eu posso e eu devo. Isso é produto de um comportamento de consciência ética. O meu interesse pessoal não pode ultrapassar o interesse dos outros. O meu direito, ele para onde começa o direito do outro. Só que as pessoas astutas, o que elas fazem? Elas só defendem o próprio interesse e elas são espertas e elas ludibriam a lei e passam a perna nos outros. Às vezes isso passa desapercebido da lei humana, mas nunca vai passar desapercebido da lei divina. E quando a gente desencarna, quem é que está lá nos esperando? Os nossos credores. E aqueles seres que nós passamos a perna, que nós fizemos um monte de falcatrua com eles. E agora a gente tem bastante tempo, tanto eu que acabei de desencarnar e cheguei, e ele que já estava lá me esperando. E o que ele vai fazer? Ele tem jeito de me cobrar, de voltar lá atrás e falar, agora me devolve o que você me roubou? Me faça de... Não tem, já foi. Então, tem um corpo para ele me torturar? De que forma que ele vai me torturar? Psicologicamente, pela perseguição. E isso faz com que a gente adquira um medo muito grande. E aí a gente nasce já medroso, mas com problemas graves mesmo, né? A síndrome do pânico, que os consultórios estão lotados, é muito comum. Um outro tipo de fobia muito comum é a claustrofobia, que é medo de lugares fechados, mas é um medo muito grande. Pode ser adquirido na infância, nas nossas experiências? Pode, é claro. Mas muitas vezes, sabe de que forma é adquirido? Lá na Idade Média, nós morremos afogados. Outras vezes, fomos enterrados vivos pelo fenômeno da catalepsia. Isso era tão comum na Europa, na Idade Média, que teve uma época que eles colocaram um sininho no túmulo, com um barbantinho dentro do caixão, porque se o ser acordasse, ele tocava o sino. O Divaldinho diz assim, lá na nossa cidade, que quando a sogra morria, não colocava. No caixão da sogra não colocava barbante. De tão comum que era essa situação, gente.
Agora pensa, você ser enterrado vivo, o medo que isso dá de lugar fechado? Então depois a gente reencarna com problema de claustrofobia. Um outro quadro muito comum também encontrado nas síndromes do pânico, agorafobia. Agora é uma palavra que deriva do grego, agora quer dizer praça. Né? Então é medo de estar em público, de estar na praça. Se uma situação é o medo de lugar fechado, essa é o medo de estar em público. Isso é um grande impedimento também para o deslizamento e a produtividade da vida. As pessoas ficam improdutivas, enclausuradas dentro das suas casas com medo de tudo. Então isso é um grande problema. Um outro quadro são as psicoses depressivas. E aqui a gente vai encontrar as depressões, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline. E olha, são doenças altamente incapacitantes. E a Organização Mundial de Saúde prevê que para o ano 2020, nós vamos ter um grande número, muito maior dessas doenças e muitas pessoas incapacitadas por essas doenças. E como é que nós adquirimos essas doenças? Na raiz, quando nós vamos fazer lá um estudo, é na consciência de culpa. É lá nessas situações fóbicas, quando nós prejudicamos os outros, quando nós vamos sofrendo a perseguição, chega um momento que a gente se arrepende, vem a culpa, a gente reconhece que errou. Então é muito comum os dois fenômenos acontecerem concomitantemente. É as psicoses depressivas com os quadros fóbicos. Então, é a consciência de culpa. Além disso, o que potencializa é o comércio com os espíritos, né? Os nossos irmãozinhos, a quem nós fizemos coisas que não devíamos, eles vêm. A presença deles potencializa a nossa depressão. E André Luiz vai dizer o seguinte: onde tem gente cobrando é porque tem gente devendo. A psicofarmacologia, a neurociência, muito tem contribuído para a resolução desses problemas. Mas o medicamento, ele vai rebaixar os sintomas, criando condições para que a pessoa resolva o problema. Mas o que vai levar à cura, é o trabalho no bem. É o trabalho constante no bem. Que Emmanuel vai dizer que o bem que se faz hoje apaga o mal que se fez ontem. É a forma como nós temos de resgatar as asneiras que nós fizemos no passado, é fazendo certo hoje, trabalhando incansavelmente. Olha, eu conheço pessoas que para sair de depressão ele tem que trabalhar até desmaiar. Se ele não trabalhar até desmaiar, de noite ele não dorme. As obsessões compulsivas é produto de pessoas altamente exigentes consigo mesmo e com os outros, por medo de errar, porque já errou muito, tem a consciência de culpa. Então é muito exigente consigo mesmo e com os outros, tem uma ansiedade tão grande que acaba desenvolvendo assim rituais que é para aliviar a ansiedade, né? Então repete aquilo compulsivamente. Um outro impedimento para a nossa apropriação da vida é o pensamento mágico. É que sempre há alguém que vai vir resolver o meu problema para mim, sabe? A gente construiu, lá na época das furnas, das palafitas, quando nós barganhávamos com os deuses, alguns arquétipos. Arquétipo quer dizer marca antiga. Tipo é marca e arque antigo. Então, marcas antigas. Vem lá dessa época. Nós construímos crenças em deuses, semideuses, magos, fadas, fantasmas, crendices, como formas de aguardar proteção em deidades superiores, que chegarão magicamente para salvar da maldade humana, da sociedade injusta, dos amigos infiéis. Então, é sempre nós estamos esperando do outro. A gente pede para o amigo, ora para mim. Aí a gente vai sempre procurar o diretor da casa, está acontecendo isso, o que eu faço? Imagina, as pessoas perguntam, o que eu faço? Não sei. De onde você quer chegar? Se você quer ir para lá, dependendo de onde você vai, é para onde você segue. Não é? Mas quem tem que saber onde quer ir é você. Eu não sei saber, não posso decidir isso para você. Não é? E então, qual é o nosso grande desafio? Se nós estamos aí, imersos dentro desses grandes conflitos, de todos esses problemas, e nós temos que assumir, não dá mais para ficar depositando, né? Nos iludindo, fazendo como nosso homem, indo no roldão da vida, deixando para lá. O que é que nós temos que fazer? Abandonar a ilusão de que em um momento ou outro tudo se alterará e vamos viver felizes para sempre, como nos contos de fada. A vida não é conto de fada.
Para isso, então, o que nós temos que fazer? É o teste de realidade. Assumir, ter consciência do quê? Da transitoriedade da vida. A nossa existência, ela tem um período demarcado. Um período que consiste entre berço e túmulo, nós reencarnamos com um propósito, com um objetivo. E se nós não tivermos consciência disso, nós vamos empurrando de barriga. Nós vamos deixando a nossa reforma íntima para amanhã. Eu vou deixar para começar a fazer o trabalho lá na Casa Espírita para quando eu aposentar. Quando meu filho for para a faculdade, né? Agora os meninos estão pequenos, dá muito trabalho. Quando eles for para a faculdade, aí eu vou bordar. Aí eu vou ajudar na sopa. Gente, dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para protelar. Isso é o nosso principal objetivo, é a conquista da nossa evolução. Porque se a gente não tiver essa consciência, a gente vai levando a vida. De que maneira? Assistindo, atendendo às nossas necessidades fisiológicas, pelo coxo e reprodução. É comer, se enfeitar e reproduzir. Nós não é para isso. Isso faz parte da existência, mas não é só isso. Então temos consciência de nascimento e morte, doença e velhice. E a nossa grande responsabilidade, então, tornar mais aprazíveis os dias vividos no corpo. Porque apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, se nós olharmos, como diz a lição da paciência do Evangelho, as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então nós precisamos ser mais alegres. Nós temos é nossa obrigação eliminar os fatores de perturbação que tornam a existência insuportável. É preciso, peçamos ajuda. É difícil, é doloroso, mas vamos em busca. Peçamos ajuda no centro, vamos ao médico, façamos terapia, conversamos com a vizinha, mas façamos alguma coisa. Queiramos sair disso. É preciso que a gente queira sair. É preciso que a gente entenda, que a gente busque conhecimento, sim. O conhecimento é maravilhoso. Mas é preciso que a gente fundamente esse conhecimento a partir das experiências. Se nós não colocarmos em prática, nós não vamos agariar nada. A gente vai saber falar sobre alguma coisa, mas nós não vamos ter fundamentado esse conhecimento. Aceitar os outros, tais quais são, sem exigências de perfeição. Olha, se eu tenho clareza do quanto é difícil mudar um hábito em mim, por que é que eu me acho no direito de exigir que o outro mude? Eu quero que o meu marido mude, que o meu filho mude, que o meu vizinho mude. Às vezes chega e fala assim, Marilane, mas eu já falei para ele 1000 vezes. Eu falo, mas ele é surdo? Não, mas então não precisa. Se falou 2 vezes, ele não pode parar de falar. Ele não vai fazer do jeito que você quer, só porque você está pedindo. Sabe por quê? Porque ele é filho de Deus, porque ele tem livre-arbítrio, porque ele vai mudar quando ele achar que ele tem que mudar. Então não se irrite com isso, não o irrite com isso, deixa ele fazer as coisas do jeito que ele acha que ele tem que fazer. Cuide você de si mesma. A responsabilidade pela minha felicidade é minha. Pelos problemas que eu arrumo para mim, é minha. A hora que eu desencarnar, eu não vou estar com ninguém lá a tirar colo para dizer, sou eu que vou ter que prestar contas para a minha consciência se eu aproveitei ou não a minha existência. O meu projeto redentor, eu fiz com os meus benfeitores lá em cima. Então, a hora que eu voltar, eu não vou poder dizer que o meu filho não deixou eu ir fazer palestra. Que o meu filho... Eu faço a minha escolha. Eu muitas vezes é muleta para eu não fazer aquilo que eu não estou com vontade. E as soluções, então, para a gente enfrentar tudo isso e sair desse emaranhado de problemas? Porque são muitos problemas, não é mesmo, gente? Se a gente for parar para pensar, é difícil, né? É muito problema. Tem algumas bases. Joana vai nos apresentar algumas bases para a autorrealização. Jesus disse, vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais, se quiserdes. Veja que Jesus coloca aí uma condição que é da nossa vontade. Nós podemos trazer à tona todos os atributos da divindade que estão latentes em nós, se nós quisermos, e que isso vai fazer com que a gente deslize pela vida com mais amor, com mais felicidade, desfrutando de tudo que a vida tem para nos oferecer. Todas essas possibilidades estão alicerçadas, né, repousam nas camadas profundas do nosso inconsciente,
que é das experiências passadas, e as possibilidades imensas do seu superconsciente. Quer dizer, tudo isso nós já temos em nós, as experiências que nós já vivemos, e tudo é possível a partir do nosso superconsciente. E o que é o superconsciente? É o estar desperto, acordar para a vida. E isso é tão antigo, já faz tanto tempo. Paulo dizia assim: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E vejamos que ele coloca vontade e ação para isso. Olha, desperta, você tem que ter vontade de olhar para a vida, de sair dessa condição, desse marasmo, que parece a morte, né? Levanta-te, precisa ter uma ação, eu preciso acordar para a vida e eu preciso ter ação, porque tudo pode ser modificado, e eu preciso de ajuda, mas eu preciso querer, eu preciso buscar ajuda. Há um processo extremamente importante, que é o da individuação, que é a gente sair da repetição da coletividade. É eu ter consciência plena de quem sou eu, através do autoconhecimento, o que eu vim fazer aqui, e que eu logo estarei de volta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o homem lá da história? Qual a pedra preciosa que nós estamos garimpando aqui? Qual a pedra que nós estamos guardando para levar de volta? Ou será que nós estamos perdendo toda a nossa existência fabricando vela de cera? Tem uma imagem que eu gosto muito, uma passagem evangélica, que diz que quando Jesus se hospedava em casa de Lázaro e Marta e Maria, que Marta, muito preocupada, assoberbada, com tantas coisas para fazer, para acomodar todos os hóspedes, e Maria sentada aos pés de Jesus, saciando a sua fome de amor e de entendimento. E lá pelas tantas, Marta já meio irritada, eu imagino, né? Como eu fico trazendo para a nossa realidade de hoje, a gente já imagina o estresse que ela estava. E ela diz: Jesus, mestre, não te dás do quanto de serviço eu tenho? Diga à minha irmã que me ajude. E Jesus diz: Marta, Marta, andas inquietas por muitas coisas, mas só uma te convém, só uma é a verdadeira. Maria escolheu a melhor parte. Qual a parte que nós estamos escolhendo? Qual a parte da vida? Qual a parcela da vida que nós estamos escolhendo? O que é que nós estamos fazendo com tudo que nós estamos aprendendo na casa espírita? Alegria de viver é um outro atributo para a gente, das bases da realização, para a gente deslizar melhor. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente precisa sorrir até por enganação. Porque quando a gente sorri, a gente, primeiro, economiza os músculos da face, então a gente parece mais bonito. A gente demora mais para envelhecer. Quando a gente sorri, o nosso cérebro entende que está tudo bem. E se está tudo bem, ele dispara um monte de substâncias químicas que produzem bem-estar, as endorfinas, serotoninas. Então diminui as dores, diminui a angústia. E aí a gente fica mais feliz. A gente sorri e ele manda substância. E ele manda substância e a gente fica... E com isso a gente vai ficando mais feliz. Aí fala assim, mas eu tenho muitos problemas. É verdade. Todos nós temos. E tem pessoas que carregam dores exorbitantes. Mas olha... No seminário que o Divaldo apresenta deste trabalho, ele conta que, certa feita, ele foi ter com o Chico. E eles estavam conversando à sombra do abacateiro. Gente, alguém consegue imaginar que seja isso? Chico e Divaldo batendo papo à sombra do abacateiro? Eu queria muito ter estado lá. E aí o Divaldo conta que ele fala assim, Chico, mas está tudo tão difícil. Eu estou passando um momento de tanta dificuldade. Olha, às vezes eu me sinto cercado por todos os lados e eu não sei o que fazer. E eu acabo me entristecendo. E aí, diz que o Chico falou assim, meu filho, eu sei, eu também. Comigo também acontece isso. Olha, esses dias eu estava tão acossado pelas dificuldades. Sabe como eu me sentia? Eu me sentia assim. Eu estava indo por uma ponte e quando eu cheguei no meio da ponte, eu vi que tinha um tigre de bengala me esperando lá na ponta. Aí eu resolvi voltar para trás. Eu olhei para trás, tinha um leão rugindo. Eu falei, bom, então eu vou pular no rio.
Hora que eu olhei, o rio cheio de pedra e assim de crocodilo. E eu fiquei paralisado, desesperado. Falei assim, Jesus tem misericórdia, me ajuda. Aí Emmanuel apareceu e falou, Chico, o que está acontecendo? Eu falei, mano, olha a situação que eu estou. Eu estou sitiado, eu estou cercado por todos os lados. Falou, mas Chico? Falou, Emmanuel, olha, leste, oeste, norte e sul. Falou, então calma, Chico. Porque quando a gente está cercado dessa forma aqui na Terra, a ajuda vem do alto. Então, meus irmãos, nós não podemos desanimar, porque todo esse percurso que nós fizemos para chegar até aqui, que nós gastamos 1,5 bilhão de anos para chegar até aqui, nós não estivemos sozinhos. Nós estivemos sob a égide de Jesus, através dos químicos, físicos, siderais, dos nossos irmãos mais velhos, que nos orientam, que conduzem as nossas vidas, que nos impulsionam ao crescimento. Não é agora que nós estamos a um passo de sair de tudo isso, que nós vamos ficar o Deus dará. Nós não vamos ficar sozinhos, nós precisamos confiar na bondade do Pai, porque Ele não nos desampara em momento algum. E precisamos acreditar, sair do imediatismo, porque às vezes nós estamos dentro de uma condição dolorosa, mas nós esquecemos que daqui a pouquinho a gente pode desencarnar, e se a gente bem sofreu aqui, a gente vai ter recompensas muito maiores, a gente vai ter resgatado alguns problemas que a gente trouxe. Humberto de Campos, numa narrativa deliciosa, ele conta que Maria, quando estava se desprendendo do plano físico para voltar ao plano espiritual, ela desejou retornar, visitar os locais onde ela tinha vivido com Jesus. E depois dessas visitas, ela foi até um circo que estava repleto de cristãos que iam ser entregues às feras. Eles iam para o sacrifício. E por mais que ela desejava auxiliar, ela não tinha como interceder a Jesus por eles, porque Jesus tinha dado a vida em sacrifício para ensinar o valor e o sentido de viver. Como é que ela ia pedir para ele libertar eles? Não tinha como. Então Maria ficou desejosa ali, procurando uma forma de auxiliar. E a um canto, ela viu uma jovem desesperada, esquálida, sofrendo. E ela chega, se aproxima dessa jovem e fala, canta, minha filha. Tem de bom ânimo que as tuas dores na terra serão convertidas em alegrias no céu. E é isso que nós precisamos ter, bom ânimo, coragem diante da vida, alegria, disposição para vencer os obstáculos, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos abençoados, cuidados, protegidos. E as ações libertadoras que ela nos propõe é a oração, a meditação e a educação do nosso pensamento. Através da oração, quando nós buscamos aquele local, fechar o lugar, buscar um lugar à parte e orar em secreto, como Jesus nos ensinou. Buscar esse lugar à parte não é só fechar a porta do quarto. É buscar esse lugar à parte dentro de nós mesmos. Para a gente entrar em contato com as nossas necessidades e permitir que a bondade do Pai, que habita em nós, possa vir à tona e nos curar das nossas mazelas. Então, através do amor, do serviço no bem, da oração, da meditação, nós vamos nos alimentando em favor de solucionar os problemas que nós temos. Então, a grande solução para a nossa vida, para todos esses problemas para a nossa vida, continua sendo orar, vigiar, amar e servir. E para encerrar a nossa conversa, eu vou tentar trazer aqui para vocês um poema de Maria Dolores que chama Tempo e Nós, que fala disso, fala desse processo, né? E Chico registrou, né, pela psicografia. Então diz assim o poema: enquanto o tempo segue renovando os quadros da existência que se atrela, indagas muita vez, alma querida e bela, como vencer na prova te agredir. De tudo quanto aprendo entre as lições do mundo, dá-me a estrada nas lutas a que me vejo exposta, 4 verbos distintos por resposta: amar e compreender, trabalhar e servir. A própria natureza é um livro a céu aberto,
Se inquiríssemos do sol no firmamento, como brilhar sem pausa, firme e atento, nutrindo os mundos sem se consumir? Ele por certo te responderia que o Senhor lhe traçou por alta obrigação cumprir as leis da vida, tais quais são: amar e compreender, trabalhar e servir. Interroguei um dia a roseira podada, já que se lhe furtava um véu de rosas, a pancadas e injúrias tormentosas, como poderia a pobre reflorir? Ela, porém, respondeu-me humilde crente: enriquecer a terra é o meu dever, e se eu quero evoluir, necessito aprender, amar e compreender, trabalhar e servir. Vejo tratores retalhando os solos, fontes varando os tremendais de lodos, árvores venerandas a cair, e se busco entender a lei do campo nestes despojamentos que pesquiso, cada elemento me fala que é preciso amar e compreender, trabalhar e servir. Assim também, alma fraterna e boa, se traze sobre o peito aflições e problemas, constrói, age, confia, crê, não temas, e resguarda sobre o peito o porvir. Enquanto o dia surge e avança, eis que o céu nos repete através da esperança: amar e compreender, trabalhar e servir. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.